A comunicação com o autista leve. Olá, tudo bem? Meu nome é Alan, eu tenho 40 anos e sou autista. Seja muito bem-vindo ao canal Autismo na Ponta da Língua. O vídeo de hoje vai ser bem mais curto do que geralmente é, né? A temática de hoje que eu coloquei na minha pauta é a comunicação com o autista leve, do ponto de vista do neurotípico. Como ele deve se comunicar com o autista, né? Como conversar com o autista leve. Seja direto ao ponto, diga o que realmente você quer, o que realmente você pretende, e tente ser o mais claro possível, né? Nós autistas, eu tenho algumas dificuldades em entender algumas coisas. Às vezes a minha esposa, ela me explica alguma coisa e não entendi, e ela fala de novo: olha, desculpa, eu não entendi ainda. E ela explica a terceira vez, eu meio sem graça digo que entendi, quando na verdade eu não entendi. Então, você neurotípico, ao conversar com um autista, seja qual grau for, eu estou me referindo a qualquer tipo. Eu sou autista leve, mas pode ser o severo, pode ser o moderado. Você vai ter que ter uma abordagem diferente. Mas esse texto está sendo voltado especificamente para o autista leve. Então seja direto, diga exatamente o que você pretende, seja o mais claro possível, o mais objetivo possível. Respeite o tempo do autista. Numa briga, por exemplo, o autista ele se isola ainda mais. Não force nada. Eu sou assim. Ou eu disse algo que eu não devia dizer, ou eu fiz algo que eu não devia fazer, mesmo sem ter tido a intenção de ter feito aquilo, ou ter dito aquilo da forma que foi, da forma que aconteceu. E o neurotípico, ele não percebe o que está acontecendo e ele entende ou como uma coisa pessoal, ou ele entende como literal. O Alan, ele quis fazer aquilo porque ele quis fazer aquilo. O Alan quis dizer aquilo porque ele quis dizer aquilo. E não é assim, nem sempre é assim, nem sempre é assim. Às vezes acontece de eu dizer alguma coisa porque eu realmente quis dizer, mas nem sempre é assim. E se o neurotípico que está conversando aí naquele momento com o autista não tiver esse feeling de perceber que pode não ser exatamente aquilo que ele está querendo dizer ou fazer, a gente pode acabar entrando numa briga, num desentendimento. E aí, pelo menos eu sou assim, quando acontece um desentendimento, seja com quem for, envolvendo alguém da minha família, um amigo, seja com quem for, eu não consigo me expressar, eu não digo o que eu estou sentindo, eu não digo que eu não gostei. É muito difícil isso acontecer. O que eu faço é me isolar. Então eu me fecho no meu mundo ainda mais. E geralmente quem está de fora não entende isso, né? Cada um tem o seu jeito de ser. O neurotípico não tem o seu jeito de ser. Imagina se o autista fosse ficar criticando o neurotípico toda hora por isso ou por aquilo. Não ia ficar uma coisa chata, não ia ficar uma coisa estressante? Por que o neurotípico não pode entender o lado do autista e ter uma visão um pouco mais diferenciada com relação a isso? Entendeu? Tudo são dois pesos, duas medidas. A gente precisa entender os dois lados, e a gente precisa, por mais que para o autista seja um pouco mais difícil, mas eu tenho consciência que a gente precisa se colocar no lugar do outro. E o neurotípico tem essa consciência também, que ele precisa se colocar no lugar do outro. Entendeu? Ele estudar um pouco mais, ele pesquisar sobre o assunto, para entender como funciona
um comportamento de um autista, como funciona o cérebro de um autista, como ele age, como ele funciona, enfim. E o autista, ele fica angustiado numa situação de briga. Eu, pelo menos, eu fico muito angustiado, eu fico muito triste. E aí acontece isso que eu falei no vídeo anterior. Eu me fecho mais ainda e eu me isolo. Não adianta. Eu tô isolado na faculdade mesmo. Aconteceu uma situação que eu fiquei muito chateado, eu não vou dizer o nome da pessoa, mas eu fui me isolando e eu parei de falar com a pessoa. Eu ficava lá no meu cantinho, lá na parede, lá no fundo da sala. A pessoa passava por mim, eu não olhava para ela, não falava com ela. E a pessoa teve que chegar até mim para falar comigo, e aí eu falei com a pessoa, mas eu não disse o porquê que eu estava daquele jeito, mas a maneira como essa pessoa me olhou, eu percebi que ela tinha percebido que tinha acontecido alguma coisa, mas aí a vida seguiu. E depois a gente voltou a se falar e a gente é muito amigo, apesar da distância e tal. Mas acontece. E aí eu me isolei. E quem não sabe, quem não conhece, eu mesmo não sabia ainda que eu era autista, mas eu já tinha os sinais, eu já tinha os comportamentos. E o que aconteceu foi isso, que eu me isolei ainda mais. Então, você, neurotípico, por favor, tenha um pouco mais de cuidado, seja com quem for, até se a pessoa não for autista, mas se ela estiver passando por algum problema, tente ajudá-la de alguma forma, porque isso vai fazer bem para você e vai fazer bem para ela. Eu tenho uma frase que eu sempre digo para mim mesmo, eu digo para minha filha: cada vez que você faz uma boa ação, você se aproxima cada vez mais de Deus. Eu acredito nisso. Você pode acreditar no que você quiser. Eu acredito nisso. Então eu vou ficando por aqui. Eu agradeço por você ter assistido o vídeo até o final. E a gente se vê numa próxima.